No livro A Memória das Palavras, Gomes Ferreira esclarecia que era um militante da poesia atual, mas que não considerava a sua poesia política e acrescentava: o ofício natural da missão do poeta é reagir poeticamente diante da vida. O poeta reagia, portanto, à morte de uma borboleta ou ao fuzilamento de Garcia Lorca, a uma flor pisada ou uma vítima de Hitler. No livro Panfleto contra a Paisagem, escreveu: este remorso militante que trago na pele e nos gritos como a minha arma inútil de combate. Segundo Mário Dionísio, certos poemas de José Gomes Ferreira interessam muito ao estudo das raízes do neorrealismo. Esse movimento artístico, literário, filosófico que esclarece, aderia à causa de uma classe, não bem dos pobres, dos humildes, mas de uma classe como tal considerada, o proletariado. O Museu do Neorrealismo inaugurou uma exposição na qual se reflete como artistas mais ou menos próximos deste movimento representam pessoas como nós. Foi aqui que uma família viveu um drama extraordinário, mesmo entre os dramas tão grandes que se passam aqui nesta planície. Ouvi-o há muitos anos, ora aqui, ora acolá, eu-me falando desses acontecimentos. E assim nasceu a Seara de Vento. Desse drama, fui apenas o narrador. E eu hei de ir andando. Os dramas da família Palma, retratados no livro Seara de Vento, baseiam-se em demasiadas histórias verídicas provenientes das planícies alentejanas. Publicado em 1958, o romance de Manuel da Fonseca integra-se na Idade de Ouro do neorrealismo em Portugal. Os trabalhadores passam a ocupar um papel central e têm agora uma corrente artística que os projeta na história. O movimento da ocupação de propriedades agrícolas chega com o 25 de Abril e a reforma agrária instala a discórdia nos anos que se seguem. Este clima de instabilidade social inspira a classe artística portuguesa que olha para o país rural com particular atenção. É o caso de escritores como José Saramago ou Soeiro Pereira Gomes, mas também do pintor Jorge Pinheiro, que assina um quadro com o título Ao Povo Alentejano. Esta pintura resulta de um evento particular e dramático. Numa entrega de terras, no âmbito da devolução das terras no fim da reforma agrária, houve um acidente. As entregas de terras eram sempre momentos de grande tensão, de grande confronto. O Partido Comunista e muitas das cooperativas procuravam aproveitar esses momentos para confrontos que tinham razões de ser no terreno e que tinham depois ecos políticos em termos nacionais, e na entrega desta terra, em Montemor Novo, houve um acidente e 2 cooperantes foram mortos pela GNR. O caso deu primeiras páginas no Jornal Diário de Lisboa. Foi um momento de grande tensão, de confronto político, porque a reforma agrária estava longe de ser consensual e, nomeadamente, o Partido Socialista era um grande defensor do avanço da devolução das terras, e célebre Lei Barreto estava em atuação. E o caso, embora tenha dado primeiras páginas nos jornais, foi depois abafado. Bom, mas o Jorge viu os jornais e foi lendo os jornais e vendo as fotografias publicadas ali sobre o motivo que o levaram a partir para o quadro. Mário Marnoto, o autor destas fotografias, deixa-nos documentos históricos que travam o esquecimento nacional e acabam por levar aquela realidade portuguesa até ao norte da Europa. O Mário Marnoto, como tantos jovens portugueses, antes do 25 de Abril, vivia no estrangeiro, vivia na Suécia. E 2 colegas dele, jornalistas, vieram com ele para Portugal no ano de 79, com o objetivo de documentar a reforma agrária. Chegavam tarde, mesmo no final, mas instalaram-se numa unidade de produção, que era a Safira, e andavam a ver. E escreveram 2 pequenos livrinhos
que dá conta, através da fotografia e de texto, do que era a reforma agrária alentejana, escritos em sueco, e narram este acontecimento. É muito interessante ver a narrativa das fotografias que criou esta iconografia. Nós hoje podemos falar deste acontecimento trágico, que dá toda a dramaticidade do acontecido, que não é só as duas mortes, e o só é aqui desadequado, naturalmente. Duas mortes são duas mortes, e um deles era um rapaz de 17 anos. Mas é o simbolismo de um povo mártir, que era isso que sentia o povo alentejano, que tinha tido a crença num ciclo de história diferente e que agora havia encerrada em violência. São Cristóvão, em Montemoro Novo, foi o palco deste dia sangrento, registado pelo olhar atento de quem nunca imaginou ficar inscrito na história por semelhante razão. Não há arte sem comunicação. Os jornais desempenham. Eu comecei nisto nos jornais. Se não fossem estas primeiras páginas, isto não se tinha deslindado. E depois o lugar central, eu costumo dizer aos meus alunos de História da Arte, que a maior revolução da história da arte no percurso para a contemporaneidade é a emergência da fotografia. Mas a fotografia hoje ou é muito entendida como a fotografia autoral, e um autor, será o Jorge Moldas, usa a fotografia como outros usam a pintura e é um artista, mas depois há este lugar extraordinário da fotografia documental que nos dá aquilo que o Roland Barthes chamava o punctum. Eu estive lá. Foi assim que aconteceu.